Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus Braga, sejam bem-vindos ao canal da J-League Insider e para o nosso vídeo especial das eleições gerais, né? Neste domingo os japoneses vão às urnas para escolher 465 novos representantes, são equivalentes aos deputados federais, né? Aqui pro nosso sistema de governo. Então os japoneses vão às urnas e a gente está começando a ver nas pesquisas de intenção de voto uma queda do Partido Liberal Democrata, que é o partido que está no poder do Japão desde 2012, né, quando voltou a ter o primeiro-ministro, na época, o Shinzo Abe. E a gente vê que o Partido Liberal Democrata deve perder, inclusive, a maioria. Hoje, só o PLD consegue formar uma maioria na Câmara dos Representantes. Tem 247 cadeiras, você precisa de 233 para formar a maioria. Mas o PLD também é coligado com o Komeito, que tem mais 32 cadeiras, formando assim maioria absoluta na Câmara dos Representantes. Mais uma vez, o equivalente à Câmara dos Deputados aqui pra gente no Brasil. Só que a gente tá vendo que nas pesquisas o PLD tá perdendo bastante concentração de votos e deve perder ali em torno de 50 até 70 cadeiras. Algumas pesquisas colocam o PLD perdendo 70 cadeiras, outras colocam o PLD perdendo 50 cadeiras, mas isso faria com que o Partido Liberal Democrata perdesse a maioria na Câmara dos Representantes. Komeito também, o partido coligado ao PLD, também está perdendo algumas cadeiras. Claro, por ter somente 32 na legislatura atual, não é uma queda tão grande, é uma queda de 5 cadeiras, em algumas pesquisas estão apontando, né? De 32 para 29 cadeiras. Mas além disso, a gente está vendo o principal rival do Partido Liberal Democrata, que é o Partido Democrático Constitucional, o PDC, tendo um crescimento. Atualmente o PDC tem 98 cadeiras e as pesquisas apontam que o crescimento deve ser de 40 a 50 cadeiras, podendo chegar ali a 130, 148 cadeiras na Câmara dos Representantes. Mas o que faz com que o PLD perca tantas cadeiras, perca tanta confiança assim do eleitor japonês, e é isso que a gente vai tentar explicar nesse vídeo. Antes da gente começar, é bom a gente destacar, né, que o Japão ele utiliza um sistema de voto distrital. As províncias são divididas em distritos e cada um desses distritos elege um representante apenas. Então a gente tem o distrito Tóquio 1, Tóquio 2, Tóquio 3, equivale à região da província de Tóquio que está elegendo um representante. Esses distritos são classificados de acordo com a população, por isso que não são fixos esses distritos, né? É comum que de eleição para eleição alguma província acabe perdendo um distrito e outra acabe ganhando. Nessa eleição, por exemplo, a província de Miyagi está perdendo a cadeira Miyagi 6 e Tóquio, por exemplo, está indo a 30 distritos. Então estão surgindo o Tóquio 26, Tóquio 27, Tóquio 28, Tóquio 29 e o Tóquio 30. Então esses distritos acabam mudando de eleição para eleição e cada um desses distritos acaba elegendo apenas um representante, então são 465 distritos no Japão, tá? E aí a gente passa para falar o porquê que o PLD, o Partido Liberal Democrata, perdeu tanto a confiança dos seus apoiadores, do eleitor japonês, né? O Partido Liberal Democrata ele surge em 1955, quando o atual sistema democrático do Japão entra em vigor, e o PLD surge justamente com isso também, sendo já de cara um dos maiores partidos do Japão desde a sua fundação. O PLD quase sempre foi governo, vale ressaltar. Quase sempre o Partido Liberal Democrata foi governo. A primeira vez que a gente viu o PLD perdendo o governo foi no começo dos anos 90, tá? Isso vem de um escândalo de corrupção que acabou gerando uma bolha imobiliária no Japão e acabou fazendo com que
preços, né, os valores das ações de fundos imobiliários no Japão começasse a inflacionar demais, o que gerou, obviamente, assim como a gente viu, e se você viu o filme da Grande Aposta, né, com o Christian Bale, por exemplo, você vai saber o que aconteceu na crise de 2008 lá nos Estados Unidos. Foi algo similar que aconteceu lá no Japão, e essa bolha estoura no final dos anos 80, começo dos anos 90, por isso que os anos 90 no Japão são conhecidos como década perdida. Os preços estavam muito altos, o desemprego também estava em alta, e uma geração inteira no Japão acabou sendo afetada por isso, gerando a década perdida, que foi a década de 90. E o começo da década de 90 é a primeira vez que o Partido Liberal Democrata perde o governo. Ele perde a eleição de 1991, com isso perdendo a maioria em 1992. Então, o Partido Liberal Democrata, ele perde essa maioria e, pela primeira vez na história, desde 1955, deixa de ser governo. E também o PLD ele perde a eleição em 2009, ele fica fora do poder até 2012. A última vez, inclusive, que o Partido Democrático Constitucional esteve no poder, teve a maioria no Congresso japonês. Nas duas vezes a gente viu com que o PLD conseguisse se recuperar, né? Na primeira vez eles formaram uma coalizão com o Partido Socialista do Japão, né? E conseguiram recuperar a maioria no parlamento em 1994, assim voltando ao poder. E na segunda vez, lá em 2012, a gente lembra que no ano antes teve o grande terremoto de Tohoku, que acabou destruindo a região de Tohoku, mais ao norte da ilha principal de Honshu. E teve também um acidente nuclear de Fukushima. E o PLD aproveitou, jogou a conta desse acidente nuclear nas costas do PDC e acabou retornando ao poder em 2012 com o Shinzo Abe como primeiro-ministro. Mas a gente consegue ver que nem sempre o PLD ele foi governo, né? Embora a maior parte do Japão democrático tenha sido com o Partido Liberal Democrata no poder, a gente vê que já houveram vezes onde o PLD não foi governo. Ele consegue perder nas duas vezes por escândalos gerados pelos próprios membros do partido, que acabaram gerando a década perdida e também num reflexo, obviamente, da crise de 2008. O Japão ainda tentando se recuperar da década perdida, vem a crise de 2008, a crise mundial, e o PLD perde mais uma vez a liderança do parlamento, perdendo assim a possibilidade de escolher o primeiro-ministro. E a gente chega em 2012, quando o PLD volta a comandar o Japão, falando o seguinte, né? O PLD, ele, assim como vários partidos, ele tem diversas facções. E a gente aqui no Brasil geralmente entende facção como facção criminosa. Nesse caso, a gente chama aqui no Brasil de alas do partido. Né? Então, às vezes você está assistindo uma matéria sobre a eleição presidencial brasileira, você está falando a ala do PT ligada ao presidente Lula, a ala do PT ligada à primeira-dama Janja, a ala do PSDB ligada ao Fernando Henrique Cardoso. Lá no Japão são chamados de facções. Então, várias facções, mas desde 2012 ela é liderada por uma facção de direita chamada Seiwa Seisaku Kenkyukai, que também é referida como Seiwakai ou a facção Abe, né, que era liderada justamente pelo Shinzo Abe. E foi justamente por ser liderado, né, por essa facção foi com que o Shinzo Abe foi primeiro-ministro de 2012 até 2020, gerando inclusive alguns rachas, né, se a gente pode dizer assim, dentro dessa facção do Shinzo Abe, o que acabou gerando diversas outras facções. A gente tem, por exemplo, a facção mais liberal, chamada Kochikai, que é a facção do ex-primeiro-ministro agora Fumio Kishida. A gente tem a Shisuikai, a gente tem a Heisei Kenkyukai, que é liderada pelo Toshimitsu Motegi. A gente tem a Shikokai,
que é liderada pelo Taro Aso, também foi primeiro-ministro. Então a gente tem todas essas facções e algumas delas surgindo justamente de quebras, de rachas na facção do Shinzo Abe. A gente lembra que em 2022 o Shinzo Abe ele é assassinado e só o assassinato do Shinzo Abe já gera uma queda, um abalo na popularidade do Partido Liberal Democrata, porque após a morte do Shinzo Abe começam a vazar alguns escândalos de envolvimento da cúpula do Partido Liberal Democrata, da cúpula do PLD e da cúpula da facção do Shinzo Abe com a Igreja da Unificação. E você já ouviu eu falando sobre esse termo aqui. A Igreja da Unificação é um culto religioso fundado por um sul-coreano que promove através do cristianismo, mas de uma forma mais igual entre todas as religiões, um clima de paz entre todas as religiões, daí o nome Igreja da Unificação. Não cabe a gente falar muito desse momento. Só que o Fumio Kishida ele acaba assumindo num momento justamente onde os próprios japoneses não estão satisfeitos ao saber da ligação da facção do Shinzo Abe e de alguns grandes nomes do governo, né, da dieta, com a Igreja da Unificação, tá? Então, quando o Kishida assume, ele basicamente faz uma grande reforma no seu gabinete, até o que algumas fontes colocam, né? E eu tô com as minhas anotações abertas aqui justamente para poder passar para vocês nos termos que eu anotei. As fontes colocam, inclusive, que a reforma no gabinete proposta pelo Kishida era uma forma de atacar os ministros associados à Igreja da Unificação para ganhar novamente o apoio popular através do governo. Tá? Então, algumas fontes colocam dessa maneira, mas o fato é que o Kishida basicamente tirou todo mundo que era ligado à facção do Shinzo Abe e fez um processo para tentar entender quem estava envolvido, quem estava, inclusive, algumas fontes colocam que foi doado dinheiro, né, à Igreja da Unificação, então, mas as fontes que eu encontrei sobre esse assunto não colocam valores específicos, mas já é interessante a gente ver como o Partido Liberal Democrata começa a ser abalado, principalmente após a morte do Shinzo Abe, né? O PLD ele já vinha numa queda eleitoral, né? Na eleição de 2021, se eu não me engano, foram eleitos 251 representantes. Mas como vocês sabem, lá não tem as travas que a gente tem aqui do mandato ser do partido, não, na verdade o mandato é do representante, então alguns após esses escândalos acabaram saindo do PLD, o que fez essa queda eleitoral, mas justamente, vamos lá, para ser extremamente exato aqui, eu estou olhando as minhas anotações. O Mainichi Shimbun, um dos maiores jornais do Japão hoje, ele entendeu e ele fez a pesquisa de aprovação do governo e o apoio ao Kishida e o apoio ao PLD após a divulgação de todos esses escândalos já tinha caído em 16%. Então já era algo interessante de se notar. Depois, com a crise do Covid, né, o Kishida assume em 2021, se eu não estou enganado, mas com a crise do Covid, os japoneses também continuaram caindo, né, a aprovação ao governo Kishida. Vale lembrar, o Kishida, quando sai, está com uma aprovação de 20% quase, uma das menores, se não a menor aprovação de um primeiro-ministro desde do estabelecimento da função após a Segunda Guerra Mundial. E justamente essa queda de 16% no começo do mandato faz com que o Kishida continue alterando, né? E a última alteração do gabinete vem em 13 de setembro de 2023, né? E esse novo gabinete, segundo o jornal Japan Times, tinha um grande número de mulheres e grande número de rivais, de facções rivais da facção do Shinzo Abe. Isso também acabou minando um pouco o Kishida dentro do Partido Liberal Democrata. Só que se você pensa que o escândalo da Igreja da Unificação
foi o principal? Não, não foi o principal. O principal acontece em 8 de dezembro de 2023, quando alguns membros do partido são questionados de acordo através de uma alegação de que dezenas de membros da Dieta e da facção Sei Wakai, que é a facção do Shinzo Abe, estavam sendo investigados, eram suspeitos de coletar mais de 100 milhões de ienes de fundraising, né, que é quando você tem a doação privada, né, as doações privadas da população japonesa. Então eles estavam sendo acusados de coletar 100 milhões de ienes. Basicamente esses políticos estavam sendo investigados por não declararem esses 100 milhões de ienes, o que equivale a 3,76 milhões de reais, para pagamento de impostos ou também até para prestação de contas à sociedade japonesa. Então, diversos políticos estavam sendo acusados disso, basicamente um escândalo de corrupção, né, onde eles deixam de declarar e estavam utilizando e violando, né, perdão, a lei de campanha eleitoral do Japão, né? Então, diversos membros, inclusive a gente cita alguns aqui que estavam ligados ao gabinete. Tem o Hirokazu Matsuno, que era chefe de gabinete. Tem o Yasutoshi Nishimura, que era ministro da Economia, Comércio e Indústria. O Junji Suzuki, que era ministro das Comunicações e de Assuntos Internos. E o Ichiro Miyashita, que era ministro da Agricultura. Esses foram acusados, estão sendo investigados ainda e foram forçados a pedir demissão após esse escândalo. Mas o que é interessante é a gente falar dos valores, né? Que a gente tá falando de 100 milhões de ienes, mas pra gente é 3 milhões de reais. E 3 milhões de reais eu acho que é o que um deputado estadual recebeu na Lava Jato, né? Então a gente até dá risada desse valor, mas claro, é algo não natural dentro do Japão. É algo não natural dentro da própria política japonesa, embora tenha corrupção, a gente sabe que corrupção tem em qualquer lugar do mundo, ela não é tão escancarada quanto a gente tem aqui no Brasil. E aí fica também uma crítica ao nosso sistema judiciário, né, que basicamente os caras do PLD roubaram 3,7 milhões de reais e foram forçados a se demitir, enquanto a nossa Operação Lava Jato recuperou mais de 1 bilhão em corrupção e basicamente todo mundo que participou da corrupção no governo federal basicamente está aí solto, inclusive, né? Há relatos de que o atual presidente da República também estava envolvido na Lava Jato, voltou a ser presidente, né? Enfim, fica aí essa crítica. Mas em dezembro do ano passado também, os principais jornais do Japão já estavam falando sobre o tema e a gente via que a aprovação do Partido Liberal Democrata continuava caindo, porque cada vez mais eram mais e mais pessoas envolvidas, né? Inclusive tem uma matéria, eu cheguei a compartilhar no começo da página, que era um diretório do PLD na província de Wakayama, será? Imagino que seja Wakayama, mas não lembro agora se era Wakayama ou Okayama. Mas era um diretório do Partido Liberal Democrata que estava utilizando desse dinheiro para organizar festas com strippers e com, né, atividades mais 18, se eu posso dizer assim. Então, a confiança da população no Partido Liberal Democrata acabou caindo ainda mais. E tudo isso levou com que o Partido Democrático Constitucional protocolasse uma moção de não confiança ao gabinete do Kishida, o que basicamente começou a, como a gente pode dizer, a minar, né? Minar ainda mais o governo Kishida. E aí a popularidade dele caía, a popularidade do PLD caía. Mas assim, se a gente pode dizer por que o PLD continua sendo o principal partido, vai continuar sendo o principal partido, é a sua história, são os seus membros, muitos deles ainda muito populares, a história do PLD como
o partido que esteve no governo na maior parte do tempo depois da Segunda Guerra Mundial. E mesmo o que o jornalista americano Anthony Kuhn coloca como o pior escândalo de corrupção da história do Japão, da história recente do Japão, e que ameaça a liderança e a autoridade do Partido Liberal Democrata através do público, a gente consegue ver que o PLD ainda vai manter uma grande parte das cadeiras, né? Isso porque ele ganha em diversas partes do Japão mais rural, né? E essas notícias não acabam chegando tão fortemente lá. Eu acho que a gente pode dizer que o Japão, embora um país infinitamente menor que o Brasil, o Japão também vive problemas como a gente vive aqui no Brasil, né? O interior menos politizado, enquanto as metrópoles cada vez mais politizadas, né? Então, quando a gente olha para as pesquisas de intenção de voto, a gente vê que as maiores quedas do PLD acontecem em Tóquio, em Osaka, Nagoya, Kyoto, Hiroshima, Kobe, as principais cidades do Japão hoje, Yokohama, as principais cidades do Japão hoje estão caindo, estão perdendo os eleitores do PLD. Enquanto a gente vê cidades mais interioranas, como Niigata, por exemplo, com o PLD ainda bastante forte. Então, a maioria está ameaçada, é verdade. Isso não tem o que discutir. Inclusive fica aí a pergunta, porque hoje, e vocês que acompanham a página, vocês viram isso, a oposição é forte, mas é desunida, por isso que o PLD consegue manter a maioria sem, né, o PLD e o Komeito têm uma maioria absoluta, mesmo a oposição sendo formada por mais partidos. Mas agora que o PLD vai ter 200 cadeiras para menos, vai precisar de 1 ou até 2 partidos para fazer a coligação e voltar a ter a maioria, tá? E aí o que a gente pode dizer sobre essa questão da coligação? Algumas notícias informaram de que o PLD estaria tentando negociar com o Partido Democrático pelo Povo, que é quem deve registrar um dos maiores crescimentos, né? É um partido de centro-direita. Deve subir, se eu não me engano, hoje eles têm 29 cadeiras, eles devem subir para em torno de 35, 37 cadeiras. Mas o Partido Democrático para o Povo já disse que não planeja se coligar ao PLD, mas também fica aqui a colocação, né? O PLD agora pode se virar para outros partidos. Se a gente for fazer uma conta da maior parte, né, da melhor projeção para o PLD teria cerca de 202 cadeiras, com 29 do Komeito, isso já dá 231, então precisaria de apenas 2 cadeiras para formar a maioria mais uma vez. Quem tem condição de entregar 2 cadeiras para o PLD? Hoje, 2 partidos que estão crescendo podem chegar a 5 cadeiras na próxima eleição, que são o Partido Conservador do Japão e o partido chamado Sanseito. O Sanseito é um partido de extrema direita, tá? E esse sim, extrema direita. Então, é possível, não estou dizendo que é impossível, tanto que vocês viram aqui que eu falei que o PLD é um partido de centro-direita, se aliou em 94 com o Partido Socialista do Japão. É possível que o PLD, para manter a maioria na Câmara dos Representantes, faça coligação com o Sanseito e continue e adote políticas extremistas do partido nesse momento. Isso para manter a maioria. O PDC, por outro lado, também corre atrás de coligação. Está tentando fazer coligação com o Partido Democrático para o Povo. Se a gente pegar a melhor estimativa do PDC e do Partido Democrático para o Povo, eles estão quase nas 200 cadeiras também, precisariam de 33 pelo menos, né? E aí faria a coligação com o Isshin Nokai,
que deve ter em torno de 30 cadeiras, precisaria de mais 3, aí só fazer uma coligação ou com o Ureiwa Shinsengumi, com o Partido Social Democrata, ou até mesmo com o Partido Comunista, como fez na eleição passada, garantiria ao PDC a maioria. Então a galera tá correndo bastante para ver como que vai ficar a maioria do próximo governo. Mas é interessante a gente ter como que o Partido Liberal Democrata perdeu tantos apoiadores, perdeu tanto apoio e precisa remar contra a maré. Eu acho que é a primeira vez na história da democracia japonesa, né? A primeira vez desde que o Japão adotou esse modelo democrático, ou seja, desde 1955, que a gente vê o PLD tão fraco, que a gente vê o PLD sem condições de ele próprio manter a maioria. Então a gente provavelmente vai ver o PLD tentando fazer alguma coligação com partidos menores, vai manter a coligação com o Komeito, mas dependendo dos resultados eleitorais é muito possível, tá? É muito possível que o PLD tente fazer uma coligação com o Sanseitou e com o Partido Conservador para tentar manter a maioria. A gente vai informando para vocês assim que os resultados forem saindo, tá bom? Se você gostou do vídeo, peço para você se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu like, deixar o seu comentário e eu volto numa próxima oportunidade. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.